Você tem razão. A estrutura de segurança dos Estados Unidos foi criada primeiro para se opor à União Soviética, claro, e depois à Rússia, por meio da OTAN. Também para se opor a boa parte do Oriente Médio, com o expansionismo sionista, e para enfrentar a China em escala global. Então, de fato, toda a economia mundial virou um campo de batalha e as guerras são planejadas para acontecer em outros países, por design. Para mim, isso mostra que o intervencionismo e o militarismo estão profundamente enraizados na política externa americana há muito tempo, só que disfarçados de promoção da democracia liberal pelo mundo. Os Estados Unidos têm mais de 700 bases militares espalhadas pelo planeta, e alguns desses países que as abrigam, como você mencionou no seu post no Substack, já estão começando a questionar se faz sentido continuar servindo aos interesses americanos daqui para frente. Explica pra gente como as guerras na Ucrânia e no Irã mudaram na prática a arquitetura global de segurança e transformaram o papel que os Estados Unidos tradicionalmente desempenhavam. Olha, essa é uma grande questão. Mas a Ucrânia é um ótimo exemplo, porque veja, os Estados Unidos vinham... Bom, se a gente voltar para o fim da União Soviética, lá em 1991, começo dos anos 90, a OTAN teve uma grande oportunidade de se afastar, de se dissolver, de se eliminar, de fazer algo diferente do que acabou fazendo. E eu achei que isso ia acontecer. Na verdade, foi isso que me fez ser meio que um dissidente dentro das Forças Armadas. Não publicamente, claro. Quero dizer, eu fazia meu trabalho. A gente não falava de política propriamente dita, mas quando a OTAN não entrou em colapso, não se desintegrou de forma natural e pacífica no fim da Guerra Fria, aquilo me surpreendeu. Hoje parece muito ingênuo da minha parte pensar assim. Quer dizer, é claro que ela não ia simplesmente acabar, mas sinceramente eu acreditava que sim, porque a razão de existir dela, aquela que ela mesma declarava, tinha desaparecido. Então, em vez de diminuir ou se extinguir, ela, na verdade, cresceu, e cresceu de forma ativa. Passou a buscar novos membros, claro, entre os países do leste europeu que estavam se tornando parte da Europa. Procurou esses novos membros, tentou cultivá-los, moldar seus governos, convencer esses países de que deveriam fazer parte da OTAN. E, além disso, ela não tinha uma missão clara, não era uma missão de proteção. Então, o que vimos foi o que Bill Clinton chamou de a primeira guerra humanitária na antiga Iugoslávia. Quando a Iugoslávia começou a se desintegrar e a buscar independência, bem, isso não podia ser permitido. E eu me lembro que lá no começo dos anos 90, 1993, acho, foi quando parte disso, a guerra da Bósnia, estava acontecendo por lá. Eu não conhecia, e a maioria dos americanos também não, a cultura, os conflitos, o jeito que o Tito governava, o modo como ele... A gente não sabia praticamente nada sobre a Iugoslávia, porque a Iugoslávia era comunista, mas não fazia exatamente parte do bloco soviético, que era onde a nossa atenção estava voltada. Então foi um processo de muito aprendizado e também de muita confusão. Mas com o tempo, e até mesmo naquela época, dava para perceber onde estavam sendo contadas mentiras. Dava para ver onde a propaganda estava sendo empurrada pelos Estados Unidos e pela Europa para justificar a intervenção da OTAN e os bombardeios americanos. E era, bom, para começar, guerras humanitárias, como eles chamam, isso não existe. Não funciona, entende? Esse foi um dos problemas, porque eles diziam isso abertamente. Mas aí, quando você olha para o impacto disso tudo, que foi só morte, destruição, uma guerra desnecessária, muita mentira, muito drama, nós, os americanos, e eu imagino que parte da OTAN também, acabamos ficando muito próximos dos albaneses e dos traficantes de drogas da Albânia, que tinham conexões pela Eurásia e até o Afeganistão. E esses caras, sabe, de certo modo, parte do núcleo da Al-Qaeda. Não exatamente o núcleo, mas certamente viriam a fazer parte dela depois. Então, esses eram os terroristas. E a gente estava lutando ao lado deles. Islâmicos até certo ponto, não sei o quão religiosos eram, mas terroristas islâmicos, traficantes de drogas, esses eram os nossos heróis.
e nós estávamos matando os bósnios e sérvios cristãos. Naquela época, a gente estava demonizando os cristãos. Os sérvios ortodoxos eram vistos como o inimigo do mal. Eu lembro que eu fazia meu mestrado à noite, estudava em um curso noturno e tive que escrever um trabalho. Bom, na verdade, eu escolhi escrever um trabalho sobre uma história de... Enfim, foi um massacre. Não lembro o nome agora, talvez você saiba, faz tanto tempo e eu nem achei que fosse falar disso hoje. Mas foi um massacre que culparam os... Era Srebrenica, eu acho. Srebrenica, é isso. Esse mesmo. Foi um assunto enorme na mídia ocidental. E claro, na época em que tudo foi noticiado, eu não sabia nada sobre aquilo. Depois, quando tive a chance de escrever o trabalho, fui pesquisar. E o que eu descobri foi que, claro, a Madeleine Albright, nossa secretária de Estado, era uma grande mentirosa. Descobri isso bem rápido. Mas aí você olha mais fundo e se pergunta, como é que isso pôde acontecer? Por que a gente estava fazendo isso? Até hoje, sinceramente, eu ainda não entendi completamente. Falando da China, você lembra que a gente atacou a China, né? Atingimos a embaixada chinesa, dissemos que foi um acidente. Enfim, de certa forma, o fim dos anos 80 e o começo dos anos 90 marcam o início da trajetória moderna dos Estados Unidos em guerras no exterior, contra os inimigos que você mencionou. Acho que, no panorama geral, são países que a gente se opõe, que queremos enfraquecer, que preferimos presos em conflitos dependentes de nós. Esse é, digamos, o nosso tipo de agenda. E isso já dura mais de 35 anos. Presidente após presidente, seja republicano ou democrata, tanto faz. Todos agiram basicamente da mesma maneira. A trajetória não mudou. Mas o que mudou? E é sobre isso que eu escrevo nesse artigo. E claro, não sou o único falando disso. O que mudou foi a força econômica dos Estados Unidos, a força monetária, o poder de influência que o país costumava ter, e também o nosso poder econômico e militar. Tudo isso era relativamente forte em todas essas áreas, no fim dos anos 80 e começo dos anos 90. A gente podia impor as coisas. Podia dizer, olha, vamos ter uma grande estratégia nacional e global, e vamos fazer isso, vamos enfrentar aqueles caras, vamos lutar com eles lá fora, e vamos manter 700 bases pelo mundo, ou até mais. Naquela época, a gente conseguia fazer isso, mas em 35 anos enfraquecemos em todos os aspectos. Sabe, do ponto de vista financeiro, o nosso dólar, ninguém quer realmente comprar títulos. E isso é ótimo. O nosso exército, depois de expor todas as nossas fraquezas no Irã, e nós expusemos, mais cedo ou mais tarde essas fragilidades iam ficar evidentes para todo mundo. Mas a guerra com o Irã, essa mais recente que começou no fim de fevereiro, mostrou claramente os enormes problemas que a gente tem com guerra expedicionária, seja pelo ar ou pelo mar. E nem precisa dizer, nós não temos um exército capaz de fazer o que se espera dele. O nosso exército não consegue sustentar as promessas que o governo faz. É um exército pequeno, não é exatamente bem treinado e com certeza não está pronto para sair pelo mundo e fazer o que for preciso. E não tem muito exército envolvido no Oriente Médio. Mas, olhando para o desempenho da Marinha, dos fuzileiros e da Força Aérea, o mundo inteiro está dizendo, uau, vocês costumavam ser ótimos, mas não são mais. Então, militarmente e economicamente, a gente tem o mesmo problema demográfico que muitos países ocidentais e desenvolvidos enfrentam. A população está envelhecendo, tem cada vez menos jovens, e nos Estados Unidos isso é ainda mais profundo, claro, porque também temos uma crise na educação. Eu nem tinha mencionado isso. Mas a verdade é que a gente não faz um bom trabalho em realmente educar nossos jovens. Se eles sabem alguma coisa, é graças à internet, para ser sincero. Nossos sistemas não educam muito bem. E claro, tem a questão da dívida enorme, 39, 40 trilhões de dólares, que continua crescendo de forma exponencial. Na verdade, acho que disseram hoje de manhã, tinha até uma manchete. Trump aumentou a dívida. Nos últimos anos da presidência dele, se você somar o que ele fez no primeiro mandato, mais do que qualquer outro,
ele é o número um. Ele é o número um. Então isso não é exatamente algo de que se orgulhar. E claro, o Trump teve muito a ver com isso. Mas o Biden também, já que o Biden era mentalmente incompetente, sabe? Praticamente, quer dizer, e acho que está claro que ele tinha algum tipo de problema de envelhecimento, com o corpo e com o cérebro. Mas o que a gente fez, o que Washington tem feito cada vez mais, é desperdiçar a nossa boa vontade, o nosso poder de influência, a nossa capacidade de convencer as pessoas de que podemos ser úteis e ajudar, e que elas deveriam nos deixar seus líderes. Sabe, o Trump é conhecido, claro, por maltratar os próprios aliados e humilhar os amigos. Eu não sei se ele acha que é assim que se deve agir, mas isso é só mais um desperdício daquilo que um dia fez os Estados Unidos serem grandes. Já se passaram 35 anos. A gente ficou mais fraco. Mas quer saber? Todos os nossos alvos, a Rússia, a China, o Sul global, de certa forma, por meio da Rússia e da China. Quer dizer, acho que ainda temos aquela velha mentalidade da Guerra Fria. E depois vem o Oriente Médio, com países riquíssimos, produtores de petróleo. E aí tem o Israel sionista, que é um caso à parte. Muito influente, claro, nos Estados Unidos, no governo americano, como vimos na disputa do 4º distrito de Kentucky, com o Thomas Massie. Quer dizer, não existe custo alto demais para garantir que todo e qualquer congressista vote a favor de Israel, vote junto com Israel e atenda às exigências de Israel sobre o nosso governo. E isso ficou totalmente claro para todo mundo. Agora, quando a gente fala dos nossos alvos, o Oriente Médio, países que podem ou não representar uma ameaça para Israel, a Rússia e a China, e quando eu digo Rússia e China, quero dizer Rússia e China e seus respectivos aliados. Nesses 35 anos em que a gente ficou mais fraco, eles ficaram mais fortes, melhores, mais rápidos, mais conectados. Conectados como países, claro, por causa da tecnologia, mas também mais conectados entre si. E eles têm trabalhado juntos justamente nesse ambiente que os Estados Unidos criaram, com a nossa arquitetura de segurança, que na verdade nunca foi sobre segurança, foi sobre dominação. E eles estão vendo isso, estão sendo afetados por isso. E claro, o Trump de novo, muito poderoso com suas tarifas, suas penalidades e suas ordens sobre quem pode ou não pode negociar com quem. Mas na verdade ninguém acredita mais nele. Quer dizer, os chineses, por exemplo. Você pensaria que fariam isso antes. Mas agora, nesta primavera, com a mais recente tarifa do Trump sobre um determinado produto, o governo chinês disse às suas empresas que aquilo simplesmente não se aplicava a elas. E mais, que esperavam que as empresas ignorassem a medida. E avisaram que se alguma delas obedecesse, seria multada pelo próprio governo chinês por fazer isso. Quer dizer, isso é bem impressionante. Eles não têm medo. Nenhum dos nossos chamados inimigos globais com quem a gente vinha lidando dentro dessa estrutura de segurança internacional que achávamos estar controlando, esses inimigos ficaram mais fortes e mais inteligentes. Todos eles têm forças armadas muito melhores. Bom, eu digo todos, mas a capacidade militar da Rússia e da China custa muito menos que a nossa. E mesmo assim, eles já nos superaram em várias áreas. Claro, os mísseis hipersônicos são um exemplo, mas não é só isso, tem de tudo, até drones. E, de novo, a guerra no Irã, que teoricamente está em cessar-fogo, mas na prática não está. A gente tem mais uma coisinha interessante aí. O mundo inteiro viu os Estados Unidos copiarem os drones Shahed do Irã e refazerem eles. Agora, basicamente, há uns 35 anos, a gente costumava dizer, e não era exatamente uma piada, que tínhamos o melhor exército do mundo. E que se alguém tivesse algo parecido, era porque tinha roubado nossa tecnologia, copiado nossos projetos, nossas coisas. Mas isso já não é mais verdade. O mundo mudou e Washington não faz ideia disso. Eles estão só começando a perceber e eu acho que ainda não entenderam o que aconteceu.